Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar nossa sessão, a 36ª sessão ordinária. Vereador ausência justificada com atestado médico, vereador Tostão de Olinda. Vereador Irmão Biá presente. Denise Almeida presente. Felipe Nascimento, ausência justificada. Vereador Flávio Orquiza presente. Gisele Tavares presente. Misael Prestanista presente. Neto Beira Rio presente. Flávio Nascimento presente. Jojó Guerra presente. Dete Silva ausência justificada. Professor Marcelo presente. Ricardo Souza presente. Saulo Holanda presente. Biai presente e Tony Magalhães presente. Com 13 vereadores presentes, declaro aberta a 36ª sessão ordinária. Peço ao vereador Severino Barbosa Biai que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Onde eu abri o leio. Segundo livro de Crônicas. Então Josias convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois ele próprio subiu ao templo, seguido de todos os anciãos de Judá e Jerusalém, os sacerdotes e levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Versículo 29, capítulo 2 do livro das Crônicas. Quantos podem dizer amém? Minuta da 35ª reunião ordinária Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 19 de novembro de 2024, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 11 horas do dia 19 de novembro de 2024, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda, 35ª reunião ordinária, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária, procedeu à verificação dos presentes, vereadores presentes, Denise Almeida, Felipe Nascimento, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Neto Beira Rio, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães. Observando o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão e prosseguiu com a leitura do texto da Bíblia Sagrada, livro e Salmo, capítulo 91, versículo 1 e 2. A vereadora Denise Almeida realizou a leitura da minuta da 34ª reunião ordinária, realizada no dia 12 de novembro de 2024, em discussão, a ata da 34ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir, em votação não houve discordância alguma. Aprovada a ata da 34ª reunião ordinária, o presidente prosseguiu com o expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente suspendeu a sessão e declarou aberta a audiência pública sobre o presidente prosseguiu com o expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente suspendeu a sessão e declarou aberta a audiência pública sobre o projeto de lei de orçamentário anual de 2025 e sobre o projeto que atualiza o plano plurianual para a execução da parcela anual de 2025. Encerrada a audiência pública, o presidente abriu a cerimônia de entrega de voto e aplauso aos conselheiros tutelares. Encerrado a entrega dos votos e aplausos aos conselheiros tutelares, o presidente prosseguiu com a sessão ordinária e declarou aberto o livro de oradores. Todos os vereadores dispensaram o livro de oradores. O presidente fez a verificação dos vereadores presentes: Irmão Biá, Denise Almeida, Flávio Orquiza, Felipe Nascimento, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio,
Jojó Guerra, Flávio Nascimento, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo. Ausência justificado, vereador Tostão de Olinda e Dete Silva. O presidente registrou a presença dos vereadores eleitos Márcio Barbosa. O presidente convocou o primeiro secretário para iniciar a ordem do dia. Projeto em discussão, projeto de lei número 133/2023, na forma do substitutivo. Autor Flávio Nascimento, dispõe sobre a publicação do uso de aparelhos. Esse projeto foi retirado. Próximo projeto requerimento número 351 de 2024, autor Ricardo Souza. Voto e aplauso para o Instituto ABC da Mama pelos serviços prestados ao município de Olinda. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento 351/2024, da autoria do vereador Ricardo Souza, número 366/2024. O 366, autor professor Marcelo, requer voto e aplauso para os conselheiros tutelar, tendo em vista que no dia 18 de novembro, o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, em discussão não houve quem quisesse discutir. Em votação não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento número 366 de 2024, de autoria do professor Marcelo. Requerimento 368/2024, autor Saulo Holanda, requer sessão solene a fim de comemorar os 40 anos da troça carnavalesca mista Trinca de Ais. Em discussão, o vereador Saulo Holanda quis discutir. O vereador Saulo Holanda discutiu. Quero aqui uma sessão solene em bloco do carnaval. No bloco de carnaval, Trinca de Ais. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento 368/2024, de autoria do vereador Saulo Holanda. Seguindo com a ordem do dia, projeto de decreto legislativo, projeto de decreto legislativo 027/2024, autor Flávio Nascimento, concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, senhora Cristina Antunes Botelho, parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Finanças, Tony Magalhães, Felipe Nascimento, Severino Barbosa Biai. Parecer favorável da Comissão de Educação, Flávio Urquiza, Misael Prestanista e Denise Almeida. Em votação nominal, votaram favoravelmente os vereadores votaram Misael Prestanista, Tony Magalhães, Flávio Urquiza, Saulo Holanda, Irmão Biá, Gisele Tavares, Misael Prestanista, novamente, Neto Beira Rio, Flávio Nascimento, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biá e Felipe Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Tony Magalhães. Aprovado o projeto de decreto legislativo 027/2024, de autoria do vereador Flávio Nascimento. Seguindo com a ordem do dia, projeto de decreto legislativo 31/2024, da autora mesa diretora. Concede o título de cidadão de Olinda, senhor Heitor Bezerra Brito, parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, Tony Magalhães, Flávio Nascimento, Tony Magalhães, Felipe Nascimento e Biai. Parecer favorável da Comissão de Educação, Denise Almeida, Flávio Urquiza e Misael Prestanista. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação. Votação nominal, votaram favoravelmente ao projeto os seguintes vereadores: Irmão Biá, Denise Almeida, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio, Flávio Urquiza, professor Marcelo, Saulo Holanda, Biai, Vinícius Castelo e Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Jojó Guerra, Tony Magalhães. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 31/2024, de autoria da mesa diretora. Seguindo com a ordem do dia, projeto de decreto legislativo 32/2024, autor vereador Ricardo Souza. Concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, senhor Guilherme Simão Santos Figueira, parecer favorável da Comissão Legislativa e Justiça, Antônio Magalhães, Felipe Nascimento, Biai, parecer favorável da Comissão de Esporte, Denise Almeida, Flávio Urquiza e Misael Prestanista. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, votaram nominais favoravelmente ao projeto seguinte, vereadores Irmão Biá, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Misael Prestanista, Gisele Tavares, Neto Beira Rio,
Flávio Nascimento, professor Marcelo, Ricardo Souza, Jojó Guerra, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Vinícius Castelo, Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Tony Magalhães e Dete Silva. Aprovado o projeto de decreto legislativo 32/2024, de autoria do vereador Ricardo Souza. Seguindo a ordem do dia, projeto de decreto legislativo número 34/2024, mesa diretora, concede o título de cidadão de Olinda ao senhor Luiz Pedro Soares, parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Tony Magalhães, Felipe Nascimento e Biai. Parecer favorável da Comissão de Educação e Esporte, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Misael Prestanista. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, votaram favoravelmente ao projeto seguinte: vereadores Irmão Biá, Flávio Urquiza, Denise Almeida, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Vinícius Castelo. 13 votos favoráveis e 4 ausências de Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Idete Silva e Tony Magalhães. Aprovado o projeto e decreto legislativo número 34/2024, da autoria da mesa diretora, seguindo a ordem do dia, projeto e decreto legislativo 035/2024. Autor, vereadora Gisele Tavares, concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, a senhora Adriana Roberta Soares de Lima. Parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça, Tony Magalhães, Felipe Nascimento e Biai. Parecer favorável da Comissão de Educação e Esporte, Felipe Nascimento, Biai e Misael Prestanista. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, votaram favoravelmente o projeto seguinte: vereadores Irmão Biá, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Denise Almeida, já falei, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto Beira Rio, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Vinícius Castelo e Tostão de Olinda, Felipe Nascimento. Dete Silva, Tony Magalhães. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 35/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares, seguindo a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 036, autor vereadora Gisele Tavares, concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, senhor João Henrique Lopes de Moraes. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Tony Magalhães, Biai, Denise Almeida e Flávio Urquiza. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação nominal, votaram favoravelmente ao projeto seguinte: vereadores Irmão Biá, Flávio Urquiza, Denise Almeida, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misael Prestanista, José Gaudêncio, Neto Beira Rio, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Vinícius Castelo, Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Tony Magalhães. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 3/2024, de autoria do vereador Gisele Tavares. Encerrada a ordem do dia, o presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 26 de novembro, no horário regimental. Ao final desta sessão foi constatada com consonância com o livro de presentes, vereadores presentes seguintes: vereador Felipe Nascimento, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Flávio Nascimento, Neto Beira Rio, Jojó Guerra, professor Marcelo, Ricardo Souza, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo. Ausência justificada do vereador Tostão de Olinda e Dete Silva. O horário do encerramento desta sessão foi às 12h52. Coloco em discussão, a minuta da 35ª reunião ordinária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado a minuta da 35ª reunião ordinária. Expediente da 36ª reunião, projeto de decreto legislativo 037/2024, Flávio Nascimento. Concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, ao senhor Alain Luiz Santana. Ofício 101,
Rosângela Ferreira, diretora administrativa. Assunto: encaminho o decreto abaixo. Abre orçamento fiscal do município relativo ao exercício 2024. Crédito adicional suplementar no valor de 12 mil em favor da Secretaria de Obra. Ofício 28/2019-2024. Secretaria de Saúde, Ana Calu. Assunto: remanejamento de emendas parlamentares do município do excelentíssimo vereador Flávio Nascimento. Requerimento número 370/2024. Autoria a vereadora Gisele Tavares. Providências urgentes na manutenção e preservação dos equipamentos históricos do sítio histórico de Olinda. Requerimento número 371, Severino Barbosa Biai. Requer o senhor Pedro Sampaio, secretário de Gestão Urbana de Olinda, que seja providenciada a recuperação e manutenção das escadarias da Orla de Olinda. Requerimento 372, vereador Biai. Requer uma ação urgentíssima e desgratização na Orla de Olinda. Requerimento número 373, autor Biai, requer podação das árvores localizadas em toda a Orla de Olinda. Com o expediente encerrado, declaro aberto o livro de oradores. Primeiro orador, professor Marcelo. Próximo orador, vereador Misael Prestanista. Próxima oradora, a vereadora Gisele Tavares. A senhora tem 15 minutos, vereadores. Boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa de Saulo Holanda, que é o presidente, e a todos os vereadores na pessoa de Jojo Guerra. Então, eu fui procurada por um professor da UFPE, porque ele tinha feito, junto com os alunos de mestrado, aliás, doutorado, uma regulamentação de uma lei de incentivo à doação de sangue, órgãos, tecidos e leite materno. Então, ele fez essa sugestão para Everaldo Silva, que deu entrada nesse processo desde de julho de 2024, que está aprovada, e eu solicitei à Casa que recolocasse esse projeto de lei, porque eu acredito que é extremamente importante. A gente está sem reserva de sangue para as doações e a gente precisa ter empatia sobre essas questões. Obrigado a todos. É só isso. Próximo orador, vereador Jojó Guerra. Próximo orador, vereador Ricardo Souza. Próximo orador, vereador Irmão Biá. Oi. Senhor presidente, eu passo meus 15 minutos para o vereador Vinícius Castelo. Próximo orador, vereador Vinícius Castelo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. A gente está chegando no final do ano e é muito importante que todos nós, principalmente enquanto representantes do Poder Legislativo, estejamos cientes do cuidado que a gente precisa ter no zelo constante da classe trabalhadora dentro da nossa cidade. Eu estou falando aqui porque não se pode passar despercebido a violência que os ambulantes têm enfrentado na cidade de Olinda. Os profissionais informais têm sido perseguidos, inclusive sendo instrumentalizados através da força da PM, através, inclusive, dos órgãos municipais da cidade de Olinda, através, inclusive, de comandos, porque parece que essa cidade tem vários prefeitos e prefeitas que mandam e desmandam, mas que acaba fazendo com que a desorganização
dê por consequência a violência de quem quer o seu trabalho digno para poder colocar comida na sua casa. A gente não pode aqui ficar simplesmente ignorando uma luta constante que está adoecendo esses trabalhadores, que está fazendo com que essas denúncias fiquem apenas no Instagram, através da discussão de grupo de WhatsApp. A gente está falando aqui de pai de família, de mãe de família. A gente está falando aqui de pessoas que estão cansadas de não ter uma gestão comprometida para com as pessoas que precisam minimamente existir com respeito e dignidade na cidade de Olinda. Eu estou falando aqui da primeira capital da cultura do Brasil, não é qualquer cidade. Eu estou falando aqui de um desgaste que já ocorreu, durante 8 anos de uma gestão e que precisa-se parar e avaliar que o processo eleitoral já passou. A eleição, ela já passou. O povo que precisa agora ser protagonista no cuidado constante para que as pequenez, as picuinhas não existam, para desrespeitar quem contribui diretamente, não só com os salários dos vereadores, mas com o prefeito, com o secretário, com todo mundo que está no poder, porque quem paga é o povo, e é o povo que tem que ser respeitado dentro dessa cidade. Eu estendo, inclusive, esse tipo de denúncia diante do desrespeito constante, não só aos ambulantes, mas também aos servidores. Os servidores concursados, vereadora eleita Eugênia, estão sendo aqui, inclusive, perseguidos, humilhados, ameaçados, muito também em detrimento do processo eleitoral. Porque parece que o Estado Democrático de Direito na cidade de Olinda não se é respeitado. O poder de opinar, o poder de decidir, o poder de se contrapor é minorizado em detrimento de projetos de poder, e isso é muito pequeno. Fica aqui, inclusive, um apelo à Mirella, que vai assumir a gestão no próximo ano. Não permita a continuidade de muita gente que hoje está no comando de uma cidade que não consegue dialogar com a classe trabalhadora, que desorganiza a atuação dos comércios, dos ambulantes, que não dialoga, inclusive, com os moradores que estão no sítio histórico, porque, a partir do momento que se permite a continuidade dessa desorganização, haverá críticas, haverá cobrança e haverá, inclusive, luta, para que não se possa perceber que esta cidade, ela tem quem manda e quem desmande, porque não é isso, inclusive, que a gente está ciente e vendo. É uma cidade que o trabalho deveria vir, inclusive, para poder unir, mas não. É humilhação, é perseguição, é desrespeito, afasta-se as pessoas. E isso é negativo, porque Olinda precisa muito mais. Precisa de um olhar humanizado, precisa, inclusive, trazer essas pessoas que são informais para poder se regularizar. Precisa, inclusive, incentivar, investir, fazer com que essas pessoas passem a ser odiadas e perseguidas, tratadas como marginais, porque não são, e passem a ser vistas como trabalhadores, olindenses, cidadãs e cidadãos que merecem o respeito. Então, eu estou vindo nessa tribuna para poder dizer que não só medidas através de pedidos de informação, requerimento, fiscalização, mas denúncia aos órgãos competentes e responsáveis já estão sendo feitas, mas também sugestões de atuação, porque diante de uma cidade onde as pessoas precisam ser o ponto em comum, não se cabe a ignorância de quem só quer, inclusive, afastar, porque se não está comigo, tem que sofrer consequências. Não é esse o tipo de diálogo que a gente precisa ter. E eu, inclusive, vou estender aos parlamentares e parlamentares desta Câmara, mas da próxima, que a gente não se permita ser diminuído e diminuída, que a gente saiba o nosso tamanho, que a gente se imponha, que a gente respeite o povo, porque é o povo que, antes de qualquer tipo de instância de poder, que nos coloca aqui para poder ter a oportunidade de falar. Então, que sejamos homens e mulheres de honra, e que o povo não seja violado
com a ignorância de quem se cala em detrimento da violência, que precisa ser constantemente denunciada, e é por isso que, enquanto uma pessoa de respeito, dentro de uma cidade que é potente, eu me levanto para poder dizer que esse tipo de situação é desrespeitoso, é imoral, é criminoso e não se pode permitir a perpetuação dessas ações. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, vereador Tony Magalhães. Dispensa, vereador. Encerrado o livro de orador, eu convoco o primeiro secretário-geral, desculpa, para ler a ordem do dia. Tem quanto? Ordem do dia da 36ª sessão ordinária, realizada em 26 de novembro de 2024. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 53/2024, de autoria do vereador Everaldo Silva, institui a política de conscientização e incentivo da doação de sangue, órgãos, tecidos e leite materno no município de Olinda. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade do projeto de lei e a Comissão de Saúde, Higiene e Assistência Social opina pela aprovação do presente projeto. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Próximo projeto de lei. Projeto de lei ordinária número 68/2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem 013/2024. Atualiza o plano plurianual do município para execução da parcela anual de 2025 e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei. E a Comissão de Finanças, Orçamentos e Assuntos Tributários opina pela aprovação do projeto de lei. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Projetos de decreto legislativo. Senhora Presidente, requer quórum qualificado de 12 vereadores. Gostaria de convocar os vereadores que se encontram aqui na Câmara, por favor, para que possamos votar, porque a votação vai ser nominal. Por favor, os vereadores que se encontram aqui, por favor, assumam os seus devidos lugares. Não havendo quórum, a gente vai ter que encerrar a sessão. Por favor, os vereadores.
Projeto de Decreto Legislativo número 28/2024. Ok. Autoria do vereador Tony Magalhães. Concede a medalha do mérito a Luiz Magalhães ao senhor Heitor Bezerra de Brito. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade do projeto de decreto legislativo e a Comissão de Educação e Esportes opina pela aprovação do referido decreto. Discussão. O autor vai discutir. Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu queria pedir o apoio dos colegas para aprovar essa medalha a Luiz Magalhães, para esse cidadão olindense, que é o presidente da SOL, é um empresário com mais de 1.900 funcionários aí no nosso município e um grande arrecadador. Então, eu peço o apoio dos colegas aí. Ainda em discussão. Votação nominal. Votação nominal do projeto de decreto legislativo número 28/2024, de autoria do vereador Tony Magalhães, que concede a medalha a Luiz Magalhães ao senhor Heitor Bezerra de Brito. Ô, Carlos. Vereador Tostão de Olinda, ausente. Vereador Irmão Biá. Favorável. Vereadora Denise Almeida. Favorável. Vereador Felipe Nascimento, ausente. Vereador Flávio Urquiza. Favorável. Vereadora Gisele Tavares. Favorável. Vereador Misael Prestanista. Favorável. Vereador Neto da Beira Rio. Favorável. Vereador Flávio Nascimento. Favorável. Vereador Jojó Guerra. Favorável. Vereadora Dete Silva, ausente. Vereador Professor Marcelo. Vereador Ricardo Souza, ausente. Vereador Saulo Holanda. Favorável. Vereador Biai. Favorável. Vereador Tony Magalhães. Favorável. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. 13 votos favoráveis, senhor presidente. O projeto foi aprovado. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo número 33/2024, de autoria do vereador Tony Magalhães. Concede a medalha do mérito a Luiz Magalhães ao senhor Inácio de Barros Melo Neto. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto. E a Comissão de Educação e Esportes opina pela aprovação do projeto, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloque em discussão. Vai discutir, presidente. O autor vai discutir. Bem, amigo, mais uma vez essa casa, eu venho com essa proposta de homenagear a esse empresário, que eu considero um dos maiores empresários da nossa cidade, é o Inácio Barros Melo, é o dono da faculdade FMO, dono da Ecolab e outros empreendimentos que ele tem na nossa cidade. Então, essa casa, eu solicito aí aos colegas que possa dar essa homenagem muito justa a esse cidadão olindense, que essa casa teve o prazer e o orgulho de conceder a ele mais esse título, essa honraria. Então, eu agradeço a Deus por esse momento, poder propor isso aí aos colegas. Obrigado. Ainda em discussão. Ainda em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, em votação. Votação nominal do projeto de decreto legislativo número 33/2024, de autoria do vereador Tony Magalhães, que concede a medalha do mérito a Luiz Magalhães ao senhor Inácio de Barros Melo Neto. Vereador Tostão, ausente. Vereador Irmão Biá. Favorável. Vereadora Denise Almeida. Favorável. Vereador Felipe Nascimento, ausente. Vereador Flávio Urquiza. Favorável.
Vereadora Gisele Tavares. Favorável. Vereador Misael Prestanista. Favorável. Vereador Neto da Beira Rio. Favorável. Vereador Flávio Nascimento. Vereador Jojo Guerra. Favorável. Vereadora Dete Silva ausente. Vereador Professor Marcelo. Vereador Ricardo Souza ausente. Vereador Saulo Holanda. Favorável. Vereador Severino Barbosa Biai. Favorável. Vereador Tony Magalhães. Eu aproveito a agradecer aos colegas e favorável. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. Senhor presidente, o projeto foi aprovado com 13 votos. Aprovado. Próximo projeto. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos do plenário, a todos os vereadores. A semana passada foi encerrada a entrega das emendas e entrega também a entrega dos vereadores das emendas e a entrega das emendas impositivas e das emendas do projeto que a gente vai votar sobre o orçamento do município. Então, não tendo mais o que deliberar, convoca a próxima. Convoca a próxima para o dia 3/12, no horário regimental, às 10 horas. Obrigado e fiquem com Deus. 3.